Bom, aqui a gente vê a separação do plano de controle do plano de dados, né, para você ter uma noção disso daí. O plano de controle é onde eu tenho que, né, os protocolos de mobilidade, a parte de segurança, coisas assim. Então tem aqui meu UE, né, ligado à estação base, o MME e tal, todo mundo aqui. Quando a gente fala, isso é o plano de controle. No plano de dados, você já vê o que? Toda a parte de novos protocolos de link, a parte de camada física, tá vendo? Então ele vem todo aqui os roteamentos que ele tem que fazer, todo o encapsulamento, então vem tudo aqui por baixo. Por isso que a gente fala dessa separação. Uma parte é o controle, como é que ele vai fazer essa análise de, olha, vai lá, faz a autenticação, vê se o usuário está ali, se ele pertence a essa rede, se ele está fazendo mobilidade, como é que é. E a parte do plano mesmo, né, de dados ali, é onde ele vai fazer os protocolos de link para ver por onde ele vai passar, a parte de tunelamento aqui, essa criptografia para ele poder chegar em outros lugares. Você vê que nessa parte do tunelamento aqui, né, para poder fazer meio que uma extensão usando isso daí para facilitar a mobilidade que a gente teria entre essas redes. O que, que ele vai fazer? Basicamente, o que a gente tem aqui, isso mostrando no primeiro salto, né? A gente tem aqui então a pilha de protocolos, né? Tiago, mas parece que está um pouquinho diferente. Tem a aplicação, transporte, rede. Olha a parte do enlace aqui, né? Então ela é maior. Não é aquela básica que a gente estava acostumado lá. A gente tem aqui, ó, tá vendo a parte do link de rádio, a parte de acesso ao meio, né, a mídia ali, né, toda a parte de dados aqui dos pacotes. Então ele muda um pouquinho. Por quê? Mudou o meio. O meio de transmissão agora, a gente está falando da parte de rede celular, né? Então a gente está falando do LTE, que aqui é 4G, né? Então aqui a estação base, ó, ela tem as três camadas como a gente tinha lá, mas a camada de enlace também tem que estar sabendo, né, a mesma ideia do que ele está fazendo ali. Então o que ele tem? Né, a gente tem aqui o cabeçalho, a parte de compactação, de encriptação que a gente teria ali. Tem a parte do controle do rádio, né, que é ali do link para poder ver a parte de fragmentação, de transmissão confiável, tudo isso daí. E a parte do acesso ao meio, né? Então usando os slots de transmissão do rádio, né? Porque a gente viu que é diferente, então a gente está usando outros padrões, então você tem a parte de requisição, tudo isso daí para ser feita essa transmissão. Outra coisa que a gente tem seria o que? A parte de acesso à rede, né? Então a gente vê agora, né, como que ele vai fazer esse acesso a essa rede de rádio, né, LTE. Então, basicamente, a gente tem lá upstream e downstream, né? Então, down para fazer essa parte do canal de downstream, né? Então está usando aqui frequências desse canal, né? Então está usando FDM, TDM, alguns nomes que a gente aqui não vai entrar muito a fundo, mas é mais para você ter essa ideia ali, né? Para ter uma interferência mínima entre canais, né? Por isso que ele usa essa ideia desse OFDM, né? Que seria o ortogonal ali, né? Quem tiver mais interesse pode ir mais a fundo nisso daí, no próprio livro tem diversos materiais falando dessa parte de pilha de protocolo LTE. Na internet você vai conseguir bastante coisa. A ideia aqui para o nosso curso não seria se aprofundar nisso, não. Bom, a gente tem, né, nesse sentido aqui, alocação de dois ou mais, né? Então a gente está falando aqui de dispositivos, então ó, 0,5 milissegundos de tempo, né, por slot para sobre 12 frequências. Então ele tem aqui que trabalhar esses pontos e aí vai chegar a possibilidade, né, de até 100 megabits por segundo por dispositivo. É possível. Chega nisso? Muito raro. Tá? Mesmo sendo uma ótima localização e coisas assim, às vezes não, a maioria das vezes não vai chegar em 100 megabits por segundo de transmissão que a gente teria ali. Como é que faz esse parte do núcleo do pacote, né? Então aqui a gente viu lá, né, tem a estação base aqui, nosso o E que foi estava transmitindo aqui. Então ele vai ter o que? Novamente a gente tem nossa pilha de protocolo, né, e notem que aqui, ó, olha o DP aparecendo aqui, né? Então ele está usando o DP, um protocolo que a gente tem aqui, o GTPU, né? Pode ver que tem as pilhas de protocolo. Então aqui a gente via, né, as três camadas e agora a gente já está vendo aqui nesse carinha aqui, não mais
A gente está falando da estação base, então a gente tem a camada física de enlace, de rede, né, de transporte e da aplicação. Então o que ele vai fazer? Olha como que ele vai fazer. Então ele faz um tunelamento aqui, né? Então ele vai lá, faz esse encapsulamento desse datagrama usando o GPRS, né? E aí ele faz o tal do túnel GPT. Então é GPRS Tunnel Protocol. Então ele vai fazer esse cara enviando, né, via o DP, né, esses datagramas chegando lá naquele SGW que a gente tinha mostrado na estrutura, né? Então você vê que ele sai daqui, faz todo esse encapsulamento, esse tunelamento, por isso que eu falei daquela ideia de tunelamento, né, para poder ser transmitido ali. O SGW, o que ele vai fazer? Ele retunela, né, para o PGW. Então ele faz um outro túnel encaminhando lá. E ele faz esse suporte à mobilidade. Então apenas esses pontos de finais ali, esses endpoints, né, que vão fazer esse tunelamento, e vai mudar quando o nosso usuário se move ali, né? Então ele vai ter essa modificação ali quando tem essa movimentação do nosso usuário mobile. Como é que eu faço então para associar a uma BS ou uma estação base, né? Então a gente viu que tem que ter uma associação lá atrás, né? Falou, ó, até a hora que você chega ali, ele faz uma associação a essa estação base. Então, primeira coisa, ele faz o quê? A estação base transmite o sinal de sincronização primário a cada 5 milissegundos, em todas as frequências. E aí, as estações bases de múltiplas operadoras vão estar transmitindo esse sinal também, né? O celular encontra esse sinal, então pode ver que ele vai encontrar o sinal de sincronização, em seguida localiza o segundo sinal de sincronização nessa frequência. O celular então encontra a informação transmitida por aquela estação base, largura de banda do canal, configuração, informação da operadora, né, assim por diante. E aí o celular pode obter informações de várias estações bases. Se você for na configuração do seu celular lá e você fala assim, olha, eu queria ver, né, quais opções de operadoras eu tenho, aparece como operadoras para você no seu celular. E aí você vai ver que ele aparece as várias. Aparece a Oi, a TIM, a Vivo, todas as que estão listadas ali, que estão transmitindo. Eu posso me conectar a qualquer uma? Poderia, só que o problema todo é que a hora que chega lá, como eu mostrei agora há pouco, a autenticação não vai ser feita, né, porque você não faz parte daquela rede, né? Eu sou assinante da Oi, eu não vou conseguir usar a rede da Vivo, porque eu não sou assinante dele, o meu SIM não está registrado na rede da Vivo e sim na rede da Oi, né? Então ele vai ter essa ideia ali. Além disso, né, depois desse ponto, o celular vai selecionar qual estação base ele quer, né? Então, como eu disse, por preferência de operadora doméstica, para ele poder fazer essa associação. Depois, mais etapas são necessárias para fazer isso daí. Tá, toda a parte de autenticação, configuração de plano de dados, estabelecer estado, tal. Mas a ideia da associação é basicamente essa, de você associar uma estação base. Outro ponto que acaba acontecendo, né, é o modo de hibernação. Então, do mesmo modo que o Wi-Fi e o Bluetooth, o LTE também pode colocar o rádio em hibernação para economizar bateria. Então, ele faz o quê? Ele tem um esquema de sono leve e sono pesado, sono profundo. Sono leve, após 100 milissegundos de inatividade, né, ele vai acordar periodicamente, a cada 100 milissegundos, ver se tem transmissões para ele poder baixar ali. Se não tiver, volta a ficar inativo, mais 100 milissegundos. Já no sono profundo é de 5 a 10 segundos de inatividade. E aí o celular pode mudar de célula durante o sono profundo, e aí ele vai ter que restabelecer a associação. Então, é raro isso? É raro, né, você acabar mudando de célula, mas pode ser que aconteça. Mas, Thiago, de 5 a 10 segundos, né, de inativo, vai mudar o que na bateria? Ótimo, de 5 a 10 segundos uma vez, nada. Agora, se você pegar isso daí durante o dia todo, né, 24 horas, o tanto que você acaba economizando de bateria, eles analisaram e viram que acaba sendo uma economia razoável nesse sentido. Bom, e quando a gente fala de 5G, né, ainda a gente não tem muita coisa aqui no Brasil, mas o objetivo do 5G é fazer o quê? Aumentar em 10 vezes a taxa de bits de pico, né, no caso, diminuir 10 vezes a latência e aumentar em 100 vezes a capacidade de tráfego do 4G. É essa a proposta quando se fala de 5G ali.
né? Então, o 5G NR, então ele vai ter um novo rádio. Aí eu vou ter duas bandas de frequência, então de 450 a 6 GHz, e a outra banda seria de 24 GHz a 52. Então, frequências de ondas, né, milimétricas ali. Ele é o detalhe, não é compatível com versões anteriores de 4G. Vai usar múltiplas antenas direcionais, por isso dessa sigla MIMO, né? E aí as frequências de ondas milimétricas, as taxas de dados são muito mais altas, porém em distâncias mais curtas. Então isso daí é um problema, né? Aí o pico, né, as nossas células ali, os diâmetros de célula, a gente está falando de 10 a 100 metros. Então você vê que é muito reduzido perto de um 4G, que você tem distâncias de quilômetros. Então você vê que tem essa mudança ali. Detalhe, a gente para colocar o 5G, por que fala, nossa, está demorando tanto, não sei o quê? Por causa disso, ó, é necessária a implantação massiva e densa de novas estações bases, porque ela não é compatível com a ideia do 4G antigo ali. Então ele vai precisar de outras estações para poder suprir esse ponto. Então não é simples assim de chegar e falar, ah, manda 5G e acabou. Por isso que tem todo um estudo, tem tudo isso daí, para que esse negócio consiga funcionar, principalmente aqui no Brasil, nessa extensão que a gente tem.